Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é o 26º encontro e a gente está reunido em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, a catequese de hoje a gente não vai dar continuidade na história de Moisés. Hoje, né, a gente vai fazer uma pausa. Pausa só para semana que vem, né? Porque a história é longa, né? Eu achei bem interessante a história de Moisés, que todo mundo ficou um pouco assustado com a morte, né? Das pragas, né? A parte da morte. A gente viu que impressionou eles. Daí eu até lembrei vocês que isso já acontecia com os pobres dos hebreus, né? Então, se você olhar, né? Foi só o vento fazendo a curva. O faraó que fazia isso com os hebreus, né, Maria? Criancinhas, né? Ele sentiu na pele o que ele fazia, né? Então se você começar a pensar dessa forma, você não vê assim Deus como uma pessoa má, né? Porque deixou assim entender que era um Deus cruel ali, né? Pela a forma, né? Que só tava castigando, daí às vezes as pessoas ficam com dó, né? Não, contanto que a gente vê, né, que ele tentou várias vezes, Maria, falar assim, Moisés, reza lá para parar as pragas. Deus tentou também, né? Mas vamos mudar de assunto porque a catequese de hoje a gente vai falar sobre o dia de Todos os Santos. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque amanhã é o dia que a nossa Igreja Católica celebra o dia de Todos os Santos. E o que é o dia de Todos os Santos, Leide? O dia de Todos os Santos, Maria, os santos que são aqueles que já estão na glória de Deus. Já estão no céu, já né? Estão no intercedendo céu. Por nós. É o dia que a gente celebra isso, né? E não são poucos, né, Neis? A gente reza pelos santos e mártires, né? Mártires é aqueles que morreram porque não negaram a Cristo, né? No momento da vida deles, falaram para eles, vocês negam a Deus? Eles falaram não, então... Vai morrer. Se você negar, você vai viver. Que a palavra de Deus é bem clara, né, Maria? Fala assim que se nós renegar a Deus na terra, Ele também vai renegar a gente no céu. Vai falar, não te conheço, né? Então, a gente tem que ter essa coragem, né? Orar muito para que nós sejamos como santos. Dizer sim aqui, para depois a gente ser acolhido por Deus Pai. Por isso, né? Por isso que é um dia que a gente reza por todos os santos, santas e mártires da igreja. Por quê? Porque tem muitos santos que a gente nem conhece. Tem santos que estão no esquecimento, tem santos que nem chegam a ficar conhecidos pela gente, mas são pessoas que adquiriram as santidades e moram lá com Deus, né? E estão lá intercedendo pela gente. É um dia que a gente reza por todos, então vocês também têm que saber, né? Então hoje agora a gente vai falar sobre o dia de finados também, né? Segunda-feira, né, Maria? O que é a comunhão dos santos, mas antes a gente quer fazer umas leiturinhas, então vocês vão acompanhar aí, abrir a Bíblia de vocês, porque a gente vai fazer 3 leituras distintas hoje. Curtinhas, mas distintas, tá? 2 do Antigo Testamento, né, Maria? E uma do Novo. Que vai mostrar o que a gente está falando aqui. Porque tudo que a gente fala é baseado aqui. E no catecismo da igreja. E no catecismo da igreja. Que explica de uma forma mais esmiuçada, né? Pra gente o que fala a nossa Bíblia. Então vocês vão abrir em Tobias, no 12... Capítulo 12 e versículo 12. Deleitinho. Não achou? Quer que eu leia? 12. Tá aqui. Quando você e Sara rezavam, era eu quem apresentava o memorial da súplica de vocês diante do Senhor glorioso. A mesma coisa eu fazia quando você sepultava os mortos. Aí depois, agora a gente vai para a segunda leitura. Daí depois eu vou explicar para vocês, tá? Aqui, na verdade, eu quero explicar já. Pelo menos o que aconteceu com Tobias. É bom. Aqui em Tobias, na verdade, quem que tá falando isso daqui, Leide? Quem tá falando isso daí é o anjo, né, Maria? É o anjo que tá conversando com Tobit, né? Que o pai dele, né, que é o Tobias, né? Tobit. Tobit. Eu sempre me confundo. Tobit e o filho Tobias. Aqui foi o anjo que apareceu, curou ele, né? O anjo da cura, a gente até conversou sobre o anjo da cura
quando a gente falou sobre os anjos, lembra? Foi. Então, esse mesmo anjo deu a mostrar para ele, Rafael, né? o anjo Rafael, O anjo Rafael. já rezava pelos mortos lá, quer dizer, os anjos que contemplam a Deus todo o tempo, eles rezam por nós e pelos mortos. Ele enterrava os mortos, né? As pessoas que eles matavam ficavam por lá assim, Maria. Eles davam um sepultamento, né? Pegava os mortos à noite e enterrava, né? E daí, e isso é uma obra de misericórdia muito grande. Então aqui fala, né, que quando a gente reza pelos mortos e tal, Deus já era uma coisa que foi ensinada por um anjo. Isso, por um anjo, né? Então agora a gente vai para a segunda leitura, o Antigo Testamento também, em Macabeus, no 12, no 39. Do 39 ao 43. Quer que eu leia? Você lê, Lu. No dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário, para depô-los na sepultura ao lado de seus pais. Ora, sobre a túnica de cada um encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jâmia, proibidos aos judeus pela lei. Todos, pois, reconheceram que fora esta causa de sua morte. Bendizeram, pois, a mão do justo juízo, Senhor, que faz aparecer as coisas ocultas. E puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando a evitar qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida, organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição, pois ele não julgasse que os mortos ressuscitariam. Teria sido em vão e supérfluo rezar por eles. Mas, se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E aí, Leite, você viu? Eu vi, Maria. Eu vi que aqui no Antigo Testamento, Em Macabeus também em fala, né? Macabeus já fala que a gente precisa rezar pelos mortos, porque às vezes em nós tem uns pecados, né, cometidos. Por isso que a gente fez essas duas leituras, porque a gente vai aproveitar para falar. Falou sobre o dia de Todos os Santos, né, que é celebrado amanhã, e segunda-feira, dia 2, é dia de finados, né? Finados, que devemos orar pelos mortos. A gente vai explicar isso mais pra frente, né, Maria? Por isso que a gente resolveu fazer essa leitura, porque está mostrando aqui, que já no Antigo Testamento, um anjo mostrou a Tobit que ele rezava enquanto... Ele via que quando ele pegava os mortos e enterrava eles, né, já era uma obra de misericórdia. Ele já estava rezando por aqueles, intercedendo por pela eles alma junto a deles. Deus. É. Uhum. E depois aqui em Macabeus a mesma coisa. Né? Não foi um anjo, mas você viu que já era o costume da época, né? Você viu aqui, Maria, que, foi que passando, naquela né? época ele já acreditava na ressurreição? Mas é que foi passado de geração, né? Desde Abraão. E todo aquele povo foi passando, né? E eles aprenderam. Ali foi mostrado, né? Que ia vir, né? O filho que ia ressuscitar, que todo mundo ia ressuscitar. E a gente pode ir ali em Mateus também. Mateus, Que agora é o Novo Testamento. Em Mateus no 12, no 30. Do 30 ao 32. Maria, você percebeu que todas as leituras que a gente fez é o capítulo 12? É intervenção divina, né? Eu acredito nisso. Nossa! Não é
Não é à toa, né? Não, é providência, né? Providência. Providência. É tudo que Deus queria mesmo, né? Ó, em Mateus no 12, no 30, tá escrito assim: quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo espalha. É por isso que eu digo a vocês: todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Quem disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem disser algo contra o Espírito Santo nunca será perdoado, nem nesse mundo, nem no mundo que há de vir. Maria, o que significa pecado contra o Espírito Santo? Pecar contra o Espírito Santo é você não acreditar na misericórdia de Deus. É você não acreditar na confissão, que você realmente é perdoado quando você se confessa. Isso é um pecado. Você não está confiando na misericórdia de Deus. Vamos continuar no segundo vídeo.